Todos nós temos perguntas. Perguntas importantes. De que tamanho é o universo? Isso faz parte do que significa ser humano. A que distância estão as estrelas? Joy para barco. Meu nome é Stephen Hawking e eu acredito que qualquer pessoa pode responder importantes perguntas sozinho. Isso é emocionante. Então, com a ajuda de pessoas comuns e de uma equipe de especialistas, Onde estamos muda como vemos o universo. faremos a jornada decisiva. Essas distâncias ficam cada vez maiores e maiores. Uma busca para responder aos maiores mistérios do universo, Certo, vamos encher esse cara. usando o poder da mente humana. Conseguimos! Porque qualquer pessoa pode pensar como um gênio. Ciência de tudo, com Stephen Hawking. Onde Estamos. Versão brasileira Up Voice. Onde estamos? É uma pergunta bastante audaz. Se não soubéssemos onde estamos, seríamos como macacos em uma floresta, totalmente alheios à nossa posição no cosmos. Felizmente, nós humanos sabemos tudo, desde o formato da Terra até sua localização no universo. Mas como descobrimos isso? Eu acredito que qualquer pessoa pode descobrir. Vamos ver se eu estou certo. Eu pedi a 3 pessoas comuns para embarcarem em uma jornada de descobertas. Elas terão ferramentas e equipamentos. E eu quero ver se elas conseguem captar a grandeza do universo com algumas experiências divertidas para descobrir onde estamos. Onde estamos? Essa é uma boa pergunta. Estamos na Terra No e... entanto, há mais planetas lá fora. No meu sistema solar, E na Via Láctea. é onde eu estou. Mas como podemos ter certeza? O primeiro passo é medir o nosso planeta. Qual é o seu tamanho? E será que ele é realmente redondo? Os voluntários não sabem, mas eles vão descobrir o tamanho e a forma do mundo, aqui em Nevada. Eles vão fazer isso em seu primeiro desafio. Este lago é mesmo plano? Como se mede o nivelamento de um lago? Com uma régua enorme? Ai, meu Deus. Ou... Sim, ela tem razão, mas você precisa de algo que você saiba que é plano certo. para medir a superfície da água. É. Este lago detém o segredo para o tamanho e a forma da Terra. Mas será que a equipe vai conseguir descobrir isso? Para ajudá-los, eles precisam de algumas ferramentas. 78,74 centímetros. Primeiro, temos um poderoso laser que projeta um feixe de luz em linha reta em toda a superfície do lago. Em seguida, eles vão precisar de um barco. Tchau. Ei, olha aquilo. Acabamos de passar por ele. Joy para o barco. Aqui é a Cat, câmbio. Eu quero que vocês fiquem na frente do laser. Entendido. Agora nós temos que virar um pouco para a direita. Se o lago for plano, o feixe de laser e a água ficarão sempre paralelos um em relação ao outro. Visto de um barco, o feixe ficará sempre na mesma altura acima da água, não importa a que distância para o centro do lago a pessoa esteja. Mas será que isso acontece mesmo? E será que a equipe vai descobrir por quê? É hora de descobrir. Tem um quadro preso no barco, que será o alvo.
Estamos olhando para o feixe de laser de modo que podemos marcá-lo no quadro branco. Ah, está fora do quadro. Nós fizemos a primeira medição e eu achei que não fôssemos encontrar nada. Um pouquinho mais para a direita. Quase lá. Isso aí. Eles fazem sua primeira leitura, 152,4 metros da costa. Ok, qual é a altura? Entendi. Para a próxima medição, eles precisarão ir muito mais longe. Eu preciso que vocês fiquem a 5 quilômetros de distância do laser. Tudo bem. Impressionante. Então, a 5 quilômetros de distância, onde está o feixe de laser? Lembre-se, se o lago for plano, a altura será a mesma da anterior. Cat, você tem que ir um pouco para a esquerda. Você disse ir um pouco para a esquerda? Isso. Um pouquinho mais para a direita. Lá vamos nós. Acho que esse feixe nem vai bater no nosso barco. Nós teremos que medir isso em outra coisa. Tá legal. Não faço ideia do que. Aqui vamos nós. Ah, essa é a sua fita métrica. Ok. Você tá vendo? Sim. Consegue marcar? Ótimo. Fizemos a segunda medição e meu mundo desmoronou. Aqui, 1,80 m. É, Parece muito mais alto. ok. Pegou? Aham. Tá legal. Apenas 5 quilômetros de distância, o laser parece ter subido cerca de 1,80 m. Mas nós sabemos que o feixe é nivelado. Então isso sugere que agora o lago está 1,80 m mais baixo. Ver uma queda de 1,80 m quando tudo parecia nivelado foi meio assustador. Isso definitivamente destruiu minha perspectiva em um segundo. Me fez repensar o que estava acontecendo. A percepção ainda me diz que o lago é plano, mas O lago não é nivelado. o lago não é nivelado. Foi uma loucura. Eu fiquei pasma com o fato de o laser ter ficado a 1,80 m da água. Oi! Oi, Joy. E aí? Voltamos. E aí, como foi? O laser subiu 1,80 m e nós fomos obrigados O a quê? usar essa tábua para marcar. O lago, obviamente, não é plano. É quase como se ele estivesse baixando. Com essa conclusão, meus voluntários deram seu primeiro passo em direção à medição do mundo inteiro. Eu acho que deveríamos fazer mais algumas medições. É, concordo. Sim, totalmente. Mas eles não são os primeiros a fazer isso, é claro. Na verdade, a primeira pessoa a medir a Terra com precisão foi um antigo gênio grego chamado Eratóstenes. Mais de 2000 anos atrás, Eratóstenes, um filósofo muito inteligente, matemático, geômetro grego, deu início a um experimento para medir o diâmetro da Terra. Se a Terra fosse plana, em qualquer lugar dessa Terra plana, em um determinado momento durante o dia, veríamos o Sol brilhando no mesmo ângulo. Se por outro lado ela fosse redonda, esse não seria o caso. Eratóstenes tinha ouvido falar que, ao meio-dia, no dia mais longo do ano, o Sol brilhava diretamente no fundo do poço de água no que é hoje a cidade de Assuã, no Egito. Aqui, o Sol deve estar diretamente sobre a cabeça. Assim, em outro local, a 800 quilômetros para o norte, ele fez uma segunda observação. Mais uma vez ao meio-dia, no dia mais longo do ano. Aqui, 800 quilômetros ao norte, ele fez o seguinte experimento. Ele plantou um poste vertical e percebeu que esse poste projetava uma sombra. A sombra era a evidência de que o Sol não estava sobre a cabeça, mas em um certo ângulo. Ao medir este ângulo,
E sabendo a distância entre os dois locais, ele conseguiu calcular que a Terra é uma esfera, com cerca de 13 mil quilômetros de diâmetro. Mas a questão é, será que com as ferramentas certas, os voluntários vão ser capazes de se igualar a esse gênio? Nossa busca para encontrar o nosso lugar no universo está em andamento. Meus voluntários descobriram que o lago não é plano, mas para medir todo o mundo, eles precisarão fazer uma nova medição. Muito mais longe dali e precisarão de algumas novas ferramentas. Vamos abrir essa caixa. Tá Ok. legal. Olha, o que temos aqui? Um tripé. Isso é um tripé. Agora, em vez de laser, um telescópio permitirá que nossos voluntários olhem em linha reta a margem oposta do lago. Mas esse não é o único instrumento que eles precisam. A pergunta era, como chegar ao próximo ponto se ele era tão alto e passava da altura da nossa placa? Uau! Muito legal. Nós fomos num helicóptero. Ai, meu Deus. E aí, aquele helicóptero apareceu do nada. Nossa, isso é incrível. Assim como o telescópio substituiu o laser, o helicóptero vai ficar no lugar do barco. Vou ficar com o telescópio. Certo, ótimo. Nós ficamos com o helicóptero. Bom Parece plano. um bom plano. Sim? Tudo bem, vamos nessa. Tudo bem, vamos nessa. Vamos voar. Isso é emocionante. Eu adorei que não tem porta. Nós estamos indo para Pyramid Rock. Você tá ouvindo? É, eu entendi. Vocês estão indo para a Pyramid. O lago parece completamente plano daqui de cima. Se eles estão 2 vezes a distância de antes, quanto mais baixa a margem do lago vai parecer. Jim, estamos indo para o topo da Pyramid Rock. Ah, entendi. Tá, tô vendo vocês pelo telescópio. Podem aterrissar. À medida que eles foram aterrissando, foram desaparecendo da linha de visão. Joy, vocês ainda estão no ar? Sim, você tá vendo a gente aterrissar? Pelo que ela disse, eles ainda estavam no ar, mas eu não conseguia ver. Entender tudo isso de repente, em pouco tempo, foi um pouco difícil para mim. Para mim, isso é loucura. Nós aterrissamos em nossa posição. Ok, Joy, podem continuar. Elas pretendem subir até que Jim possa vê-las no horizonte. Em seguida, elas vão informar a sua altitude. Me avisa quando você conseguir nos ver na linha do horizonte. Eu tô vendo. Ok, qual é a sua elevação agora? Ok, Brian, quantos metros estamos acima do lago? 7 metros. Uhul! Conseguimos! Conseguimos 7 metros! 7 metros, legal. 7 metros é muito mais alto do que os outros 2 pontos que nós conseguimos. Isso foi incrível, foi ótimo. Aos 9 quilômetros, o lago ficou 4 vezes menor do que antes. Então, o que está acontecendo? Ok, gente, vejam isso. Então, se essa linha é nosso feixe de laser, Certo? que atravessou do outro lado do lago, certo? Ali é a praia e este é o laser, bem ali. Vamos juntar nossos dados a 1,80 m e depois até 7 metros. E esta é a nossa fonte. É nossa linha reta. E esta é a superfície do lago. A
linha verde mostra o caminho do laser e a vista do telescópio. E a linha dourada mostra como os pontos de dados formam o início de uma curva. Isso significa que esse lago não é plano. Não é nem de perto. Não. Que loucura! Se nós conseguirmos continuar com essa curvatura, completar um círculo e conseguirmos medi-lo, então isso nos dará a circunferência da Terra. Com estas medidas no lago, podemos calcular que a circunferência da Terra é de cerca de 40.233,6 quilômetros, o que corresponde ao cálculo de Eratóstenes. Eu ainda tenho muita dificuldade para entender que medimos a Terra a partir do lago. Eu nunca vou olhar para um lago da mesma forma. Eu nunca vou olhar para um grande corpo de água da mesma forma, agora que eu sei que eles seguem a curvatura da Terra. Conhecer a forma e o tamanho da Terra é apenas o começo para descobrirmos onde estamos. Para saber mais, precisamos viajar ao espaço, à Lua e além. A Lua é a nossa vizinha mais próxima. Mas poucas pessoas percebem a sua distância da Terra. Assim, o próximo desafio para descobrir onde estamos é descobrir a que distância a Lua está. Para descobrir isso, é preciso ir para o vasto deserto de Nevada. Ok. Bom, é uma Terra pequena e uma Lua pequena pequena. Lua. Estes são maquetes em escala da Terra e da Lua. Seu tamanho relativo foi descoberto pela primeira vez pelos gregos antigos, milhares de anos atrás. Naquela época, o gênio que trabalhou com isso foi um homem chamado Aristarco. Se olharmos para a Lua, veremos uma cratera brilhante que se chama Aristarco. Ela tem esse nome para nos ajudar a lembrar do homem que nos revelou o tamanho da Lua. Mas como Aristarco fez isso? A resposta é: ele simplesmente observou a passagem da Lua pelo céu e calculou que a Lua levava 1 hora para cobrir a distância de seu próprio diâmetro. Depois que descobriu isso, Aristarco teve que encontrar uma maneira de tornar esse número relevante em relação ao tamanho da Terra. E ele percebeu que poderia usar um fenômeno chamado de eclipse total. E um eclipse total da Lua é uma coisa comum, acontece 1 ou 2 vezes por ano, quando a Lua passa pela sombra da Terra. Ele descobriu que a Lua levava cerca de 2,7 horas para atravessar a sombra da Terra. E assim ele descobriu que a sombra da Terra é 2,7 vezes maior que a própria Lua. O cálculo de Aristarco mostrou que a Lua tinha 4.828 quilômetros de diâmetro. E agora sabemos que o número real é pouco mais de 3.218. O resultado disso é que o alcance de medição acima da atmosfera da Terra e no espaço é estendido. Isso nos diz que o universo é um lugar que os cientistas podem explorar também. Agora que sabemos o tamanho da Terra e da Lua, meus voluntários já podem dar o próximo passo e descobrir a distância entre elas. Mas, primeiro, uma suposição. Eu acho que é mais perto. Eu acho que é... aqui. Era isso que eu ia fazer. Eu ia Mais colocá-las perto mais do que longe. perto, eu acho. Eu acho que é um pouco mais longe. Uau, longe Tá bem assim? longe. Esse é o meu palpite. Ok. Então, como podemos saber com certeza? Esta noite tem lua cheia. Essa é a última pista de que eles precisam para pensar como Aristarco. Talvez a gente possa pegar a Terra e colocar a Lua na frente dela, até que ela encubra a Lua. Do mesmo tamanho? Do mesmo tamanho. Ok. Afaste até perdermos a Lua de vista. A Cat tem a resposta. Eu olhei para a verdadeira Lua no céu e para a pequena Lua que temos e pensei, bom,
são a mesma coisa. Então, talvez a gente precise obstruir a verdadeira lua no céu. Mais perto, mais perto. Um pouco mais perto. Tudo bem? Eu acho que é isso. É isso? Sim, então você estava certa. A Lua está bem longe da tá Terra. muito mais longe do É. que pensávamos. Quando a Lua em escala estiver na distância certa, ela irá cobrir a verdadeira Lua perfeitamente. É assim que a gente sabe a distância. No deserto, as maquetes em escala da Lua e da Terra estão a 1,80 m de distância. No céu, a Lua de verdade está a cerca de 38.400 quilômetros de distância. Funcionou. Eu não sou cientista e ser capaz de fazer esses cálculos assim, do nada, foi realmente incrível. Ao medir a Terra e nossa distância até a Lua, demos nosso primeiro passo rumo ao espaço. Chegamos. Mas para descobrir onde realmente estamos no universo, Pegaram? o próximo passo é descobrir nossa localização em relação ao objeto mais brilhante no céu, o Sol. Hoje sabemos que essa distância é de quase 149.600.000 quilômetros, mas, novamente, as pessoas não percebem como essa distância é grande. Nossa, é o Sol. Ele Ele é parece enorme. ser tão grande. Este é o Sol na mesma escala que nossas minúsculas maquetes da Terra e da Lua. Vamos por aqui, ok? Essa coisa é... Como é pesado. Quando tentamos levantar o Sol, mal conseguimos arrastar a maquete. É gigante. Cuidado. Esta é realmente a escala? E aí começamos a desenrolá-lo e aquilo simplesmente não tinha fim. Eu só queria enchê-lo de ar e ver realmente o tamanho que ele chegaria. Aquele tecido não acabava nunca mais. A gente desenrolava e não acabava. Certo, vamos encher esse cara. Eu fiquei pensando, uau, de que tamanho é este Sol em comparação a esta pequena Terra que eu tenho nas minhas mãos? Bom, esta é a Terra e aquele é o Sol. O Sol tem quase 110 vezes o diâmetro da Terra. Agora, a próxima grande questão nesta escala é: qual é a distância entre a Terra e o Sol? Então, até que ponto temos que levar essa maquete para obtermos a distância certa? E como é que vamos conseguir a distância exata? Eu não sei. Do mesmo jeito que com a Lua, a chave para responder a esta pergunta é um eclipse. Mas, desta vez, é um eclipse solar. Quando a Lua passa na frente do Sol, vistos da Terra, o Sol e a Lua são exatamente do mesmo tamanho. Então, eles deverão ser capazes de descobrir essa distância através da criação de um eclipse em sua maquete. No eclipse solar, não podemos ver o Sol. Então, quando esse Sol desaparecer, teremos um eclipse solar. É isso aí. Só precisamos de um eclipse solar. Sim, exatamente. Nós voltamos ao veículo e seguimos em frente. Estávamos no deserto e continuamos dirigindo. Até que ponto eles precisam ir? Eu acho que é aqui. Eles decidem parar a 400 metros do Sol. Bem, vamos ver. A Lua... bem ali. Façam a pequena Lua encobrir o Sol. Ela terá que estar sempre a 1,80 m da Terra. Ok, eu tenho aqui a Terra. E agora que nós sabemos a distância, eu quero ver se a Lua está do mesmo tamanho que o Sol.
Na verdade, ela tá um pouco menor, por isso temos que ir um pouco mais perto do Sol. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Será que eles precisam ir mais perto ou mais longe? Vamos tentar aqui, vamos ver. Eu acho que sim. O Sol ainda tá maior. Sério? Sim, O Sol ainda está maior que a Lua? sim. Então temos que ir até lá. Tô pirando aqui, gente. Depois de tanto esforço. Vamos voltar. Tá legal. Eu acho que todos nos sentimos um pouco tolos. Estamos caminhando no deserto. Mas que ideia foi aquela? Quanto mais vocês acham? Vamos parar e verificar. Vamos ver. Bem aqui. Pronto, vamos ver. Conseguimos. Sim? Conseguimos. Eles conseguiram. Na escala, o Sol está a pouco menos de 800 metros da Terra. No espaço, essa distância é de 150 milhões de quilômetros. Vê-la assim, nessa perspectiva, é que a nossa Terra é tão grande que nós tivemos que levá-la através do deserto para mostrar a distância e, quer dizer, isso só mostra como nós somos pequenos. Nossos voluntários descobriram a distância entre o Sol, a Lua e a Terra, usando nada mais do que 3 bolas e um pouco de lógica. Mas agora precisamos descobrir onde nós estamos em uma escala muito maior. Se sabemos que o Sol está a 93 milhões de milhas de distância, então de que tamanho é o Sistema Solar? Através de sua observação dos céus, os astrônomos sabiam que havia mais no universo do que apenas a Terra, a Lua, o Sol e as estrelas. Eles identificaram 5 pontos de luz que se moviam de forma diferente das estrelas. Eram os planetas. Aqui em nossa maquete em escala, Mercúrio é mais próximo do Sol. Conforme caminhamos mais para dentro do Sistema Solar, podemos ver Júpiter no horizonte. De cima, podemos ver todos os 8 planetas alinhados. Netuno está a 14.400 quilômetros de distância do Sol, ou cerca de 4,8 bilhões de quilômetros no espaço. E todo o Sistema Solar tem 289,7 bilhões de quilômetros de um lado a outro. Sabemos que temos todos os planetas, as estrelas, o Sol, mas quando você vê por si mesmo, numa certa perspectiva, o nosso Sistema Solar é muito maior do que nós pensamos que ele seja. Nós agora descobrimos a verdadeira escala do nosso Sistema Solar e o nosso lugar dentro dele. Mas agora eu quero nos levar ainda mais para o cosmos e explorar onde estamos em relação às estrelas. Em uma noite clara, existem 3.000 estrelas visíveis. Mas a que distância elas estão? No século XIX, os telescópios se tornaram poderosos o suficiente para mirar em estrelas individuais. E em 1838, o astrônomo alemão Friedrich Bessel foi capaz de calcular que uma estrela próxima, chamada 61 Cygni, estava a cerca de 1 quadrilhão e 72 trilhões de quilômetros de distância da Terra. Isso é muito mais do que qualquer distância que encontramos em nosso Sistema Solar. Então foi necessária uma nova unidade de medida para nos levar para o espaço interestelar. É o chamado ano-luz. É a distância que a luz percorre em um ano.
zunindo ao longo de 297.600 km por segundo. Isso é cerca de 9,4 trilhões de quilômetros por ano. 61 Cygni está localizada cerca de 11 anos-luz de distância. Para tentar compreender distâncias tão grandes, eu quero explorar como seria a velocidade da luz em nossa maquete em escala. Qual é a velocidade da luz? Bom, é rápida, certo? A luz solar leva 8 minutos e 20 segundos para viajar do Sol à Terra. Assim, em nosso modelo, a velocidade da luz é a velocidade necessária para começar a partir do Sol para o nosso modelo de Terra em 8 minutos e 20 segundos. Qual é a velocidade disso? Sabemos que é preciso 8 minutos e meio, então quão rápido precisamos nos mover para ir da nossa maquete do Sol à maquete da Terra? Vamos ter a luz. Vamos caminhar 750 metros, marcar o tempo e ver quanto tempo leva. Tá legal. Vou pegar o relógio. Vamos lá. Na escala, cada pé que meus voluntários andam representa mais de 64 mil quilômetros. Há quanto tempo estamos andando? 40 segundos. Só 40 segundos? Sim. E nós fomos muito longe, quer dizer, eu posso ver a Terra daqui. Qual é a velocidade da luz na mesma escala? Quase lá, quase lá. Passando a lua. Olá, Lua. E, bem... Quanto foi? 8 minutos, 35 segundos. Uau! Nós andamos do Sol à Terra na velocidade da luz. Mesmo que seja a velocidade mais rápida do universo, a velocidade da luz nesta escala é pouco mais de 4,8 km por hora. É o ritmo de passos. A luz não é tão rápida quanto nós achávamos. Em todo o universo, a luz parece viajar muito lentamente. Uau! É um estranho paradoxo. Embora a velocidade da luz seja rápida, distâncias no espaço são tão grandes que até mesmo um ano-luz não é muita coisa. Com certeza é uma revelação, mas ela altera. Ela muda o que você pensava. Agora eu vou ter que me sentar em um lugar tranquilo e pensar sobre isso por um tempo. Se meus voluntários levaram 8 minutos para chegar à nossa maquete da Terra, imagine quanto tempo levaria para chegarmos à nossa estrela mais próxima. Ela é chamada Próxima Centauri. Em nossa maquete em escala, ela estaria a mais de 201 mil quilômetros de distância do Sol. Então, nossos voluntários teriam que andar metade do caminho até a Lua de verdade para alcançá-la. No espaço, a distância total é de 4,2 anos-luz. Eu teria que caminhar por 4,2 anos de forma contínua para chegar à minha estrela mais próxima. Se eu fosse encolher isso para fins de demonstração... bem, nossa maquete em escala teria que ser como um grão de areia. Mesmo nessa escala, as distâncias se tornaram grandes demais para compreendermos. Precisamos diminuir nossa maquete do Sol disso para isso. Uau! Esse é nosso Sol? Aquele Sol grande, gigante de antes, agora é isso? É, esse pequeno ponto. Mesmo nessa escala minúscula, a distância entre o pequeno Sol e nossa estrela mais próxima seria de mais de 27 mil quilômetros. Nós podemos tentar entender isso se lançarmos um artifício de sinalização a mais de 27 mil quilômetros de distância através do deserto. Lá está! Uau!
Isso é incrível. Ver a estrela mais próxima tão longe, com um sol tão pequeno, é simplesmente fantástico. Isso me fez pensar sobre todas as estrelas no céu. Essas coisas todas são muito familiares para nós, mas nós ainda não sabemos nada sobre elas. Depois de séculos de observações, sabemos agora que nosso Sol e seu vizinho mais próximo, a Próxima Centauri, são parte de uma pequena comunidade de 33 estrelas, tudo dentro de 15 anos-luz da Terra. E este sistema está em uma rede de cerca de 300 bilhões de estrelas chamado Via Láctea. Até recentemente, os astrônomos acreditavam que esta galáxia era o universo inteiro. Essa foi a resposta para a pergunta: onde estamos? Depois, no século XX, uma nova geração de telescópios nos permitiu explorar novas formações. E elas parecem estar muito mais longe. As pessoas viam diferentes manchas de luz borradas no céu e elas ficavam pensando o que aquelas manchas fracas no céu realmente eram. Conheçam Edwin Hubble, astrônomo americano do século XX. Usando este telescópio no Observatório Mount Wilson, na Califórnia, ele fez uma descoberta sensacional. Ele percebeu que essas manchas estavam milhões de anos-luz de nós. Foi a descoberta do Edwin Hubble da distância para essas manchas borradas que indicou que, de fato, elas eram outras galáxias, como a Via Láctea, a grandes distâncias de nós. Hubble descobriu que o céu estava repleto de galáxias distantes, coleções gigantes de estrelas muito além da nossa própria galáxia. Então isso desmontou tudo, desmontou a pequena Via Láctea e destruiu a noção de que o universo podia estar contido na Via Láctea. Agora essas distâncias estão ficando cada vez maiores e maiores. As distâncias estão de fato se tornando astronômicas. A nossa próxima está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Essa é a distância entre a Via Láctea e nossa galáxia mais próxima, Andrômeda. Agora que estamos falando de galáxias, é hora de introduzir uma nova maquete em escala. Nosso próximo desafio é bastante simples. Se pudéssemos colocar nossa galáxia em um smartphone e Andrômeda em um tablet, a que distância eles ficariam? Essas são nossas galáxias. Essa é a Via Láctea. E essa é a nossa galáxia mais próxima, Andrômeda. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de um lado a outro. Com essa informação, eu quero que meus voluntários descubram a distância entre as duas galáxias. Então, nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz de largura. E Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Assim, nessa escala, comparando isso, a que distância está essa galáxia? Temos 100 mil anos-luz de diâmetro e 10 vezes isso dá 1 milhão. Então, a distância é de 2,5 milhões de anos-luz. Eu acho que daria 25 desses. 25 desses. Vamos medir? 1, 2, 3... 25. Então é isso? É isso. Essa é a nossa galáxia mais próxima. A Via Láctea e Andrômeda são apenas o começo. Elas estão cercadas por dezenas de galáxias na vizinhança galáctica local e não para por aí.
Em 1990, o telescópio espacial Hubble foi lançado. Após uma década de observações, esta imagem foi liberada, mostrando milhares de galáxias que se estendem no distante espaço, para até 13 bilhões de anos-luz. E esta é apenas uma pequena parte do céu, como olhar para um selo de 30 metros de distância. Meu cérebro nunca vai entender isso. Eu vou levar semanas. O resto da minha vida, talvez. No deserto, os nossos voluntários descobriram distâncias ao redor da Terra para o nosso Sol. Agora tá perfeito. E através de nosso sistema solar. A única coisa que eu não vou esquecer é como somos tão pequenos. Depois, para fora de nossa galáxia e além. Aí está! No grande esquema das coisas, nós somos infinitamente pequenos. E agora, de volta à Terra, voltamos à nossa primeira pergunta. Onde estamos? Nós aprendemos que o nosso planeta é uma pequena esfera orbitando uma estrela em um bairro modesto chamado Sistema Solar. Estamos cercados por um grupo local de algumas dezenas de estrelas, a até 50 anos-luz de distância. E todos nós ocupamos uma pequena parte de um braço giratório, em uma galáxia de tamanho médio conhecida como Via Láctea. Junto com mais de 50 outras, formamos um grupo local de galáxias, com 10 milhões de anos-luz de diâmetro. E juntos nós habitamos um canto de uma vasta coleção de galáxias, conhecido como o superaglomerado Laniakea. É como uma cidade enorme galáctica, semelhante à nossa, preenchida com centenas de milhares de galáxias. Agrupados com muitos milhões de aglomerados, eles formam braços gigantescos que se estendem através do cosmos, as maiores estruturas conhecidas da humanidade. E este é apenas um pequeno canto do universo observável, que tem bilhões de anos-luz de um lado a outro. Mesmo que as distâncias sejam inimagináveis, o fato de a maioria das pessoas poder entender que um universo assim existe é um feito notável da mente humana. Então, agora eu espero que você esteja começando a perceber que com um pouco de pensamento, você tem o gênio para descobrir onde estamos. Versão brasileira Up Voice.